Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando numa prece para assistência dentro dos nossos lares. Que todos os lares aqui sejam abençoados, todas as famílias aqui representadas nesta noite. E que as bênçãos de Nossa Mãe Santíssima nos conceda mais um momento de reflexão e de despertamento espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine em mais uma noite de ensinamentos. Meus amigos, hoje nós vamos continuar dentro daquela linha de despertamento, de ampliação da consciência. Não poderia ser diferente, porque o tema de hoje nós vamos dar continuidade a essas reflexões sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós podemos fazer ainda neste momento existencial. Há um mês atrás nós falamos sobre o tudo posso. Revivemos aqui, relembrando a figura de Paulo de Tarso, que nos ensina como manter a estabilidade emocional, espiritual, ou seja, interna. Quando tudo por dentro está bem, lá fora, fora de nós, tudo vai ficar melhor. Por quê? Porque nós estamos no controle da situação e estamos também centrados em nós mesmos, nas nossas limitações, como também e sobretudo nas nossas possibilidades. Hoje nós vamos aqui fazer uma ligeira análise sobre o mapa etéreo dos conflitos. Veja bem, o que é esse mapa etéreo? O nome já está dizendo, está no plano etéreo, está no invisível. É uma energia, portanto, sutil e invisível. Nós não vemos, no entanto, ela tem uma força energética muito grande e fundamental na vida de todos nós. Então, a ciência espiritual e a mecânica kármica por trás do mandamento, amai os vossos inimigos. Nós vamos perceber que Jesus, quando nos orienta a amar os nossos inimigos, ele não está dizendo que a gente fique de braço dado com quem nos deseja o mal, com quem nos ofende, com quem nos calunia, não é por aí. Amar é trazer para a nossa intimidade pessoal e dar um tratamento todo especial. Aí é que Jesus está dizendo, ame esses inimigos. Agora vem uma questão muito interessante, que é contraditória. Temos ou não temos inimigos? Não é? Temos ou não temos inimigos? Vamos nos perguntar nesta noite, realmente, onde se encontram esses inimigos? Que Jesus está nos chamando a atenção. Porque Jesus não ia se deter numa pessoa física e elementos externos. Então, normalmente, quando nós pensamos na palavra inimigo, nossa mente projeta logo algo lá de fora. O vizinho difícil, o chefe injusto, o parente complexo e até mesmo os obsessores desencarnados. Veja que interessante. Sobretudo para os espíritas que vivem, aqueles que são ainda deseducados, mal informados, buscando perseguidores, buscando obsessores, não é isso? Então a gente precisa se ater neste momento histórico de nossas vidas, porque estamos vivendo um momento muito difícil. Os processos obsessivos, as influências espirituais, elas são muito sutis. Elas não estão no plano físico.
Elas estão no plano etéreo. Ou seja, das nossas intenções. Tanto é que quando nós estudamos Jesus, nós vamos ver que Jesus não se referia aos comportamentos externos, mas à intenção da prática. Perceberam vocês como é delicado? Não é o que nós fazemos que nos causa mal, mas é a intenção com que nós as executamos. É a intenção, é esta energia etérea que ninguém vê, mas que nos mobiliza para a ação, através do pensamento em conexão com as emoções. Então nós vamos ver que é tudo muito delicado. Então Emmanuel, eu estava lendo Emmanuel, e Emmanuel nos convida a virarmos o espelho para dentro. E é Emmanuel que nos diz que os adversários mais perigosos, eles não estão marchando na rua. Eles habitam a nossa própria intimidade emocional. Então nós vamos ver ainda com Emmanuel que o verdadeiro combate da alma não é contra o mundo, mas contra as nossas próprias imperfeições herdadas do passado. Observe, eu não estou só dizendo que foi numa vivência, numa experiência. Pode ser sido ontem. Estão me entendendo? No passado que nós retemos e que nós seguramos e que nós energizamos, dando força. Dando muita força, sobretudo aos pensamentos, às emoções negativas. Então é preciso que a gente passe a analisar, né? Como nos diz Humberto de Campos, né? Difícil, meus amigos, não é vencer os inimigos. Difícil é vencer com os amigos. Mesmo porque estes amigos, nas dificuldades, eles estão atrelados à nossa emocionalidade. Eles estão também recebendo a influência da nossa psicosfera, desse nosso campo psíquico e etéreo, que ninguém vê, que ninguém vê. Então, para cultivar amigos, é preciso ter uma ciência, um conhecimento, um cuidado, um tratamento muito especial. E para amar os inimigos, é preciso ainda passarmos para uma dinâmica intrapsíquica. Porque quando Emmanuel nos diz, esses inimigos estão aonde? Quando ele diz, vire o espelho. Esses inimigos estão dentro de nós. Então vamos identificar esses inimigos internos e vamos ver o que é que esses inimigos, entre aspas, porque são emoções doentias, por isso não nos fazem bem, entende? Elas estão na nossa intimidade. Por exemplo, o orgulho e a vaidade. Qual é o mecanismo do orgulho e da vaidade? Vamos atentar aqui para isso? A ilusão de que somos superiores, de que o mundo nos deve algo. Olha, e não só o mundo, e que as pessoas nos devem também algo mais, que nós achamos que somos merecedores, porque na nossa intimidade, na nossa vaidade, nós nos julgamos melhores. Nós nos julgamos pessoas santas, né? Pessoas honestas. Então, qual é o dano que esses dois instrumentos de avaliação psíquica vêm nos colocar? O dano é que o orgulho nos isola e nos impede de aprender. Ora, se eu sei tudo, se eu sou melhor do que tudo, eu vou aprender com quem? Já sei tudo, não preciso mais, não é isso? Então você começa a se isolar. Então ele cria aquilo que nós chamamos de melindres, a melindrosidade, onde tudo nos magoa, onde tudo nos ofende. Oh, meus amigos, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho para que a gente possa se distanciar
dessa energia, diluindo-a. Mas vamos ver como é que nós vamos diluí-las, não é? Como é que nós vamos trabalhar essas energias em nós? Então, nós vamos ver que o outro inimigo que está sendo apontado, e não é só Emmanuel, são os estudiosos, são os evangelhos de Jesus que nos diz o egoísmo. O egoísmo e a rigidez. Então, nós estamos falando aqui do egoísta, do egóico, e daquele que tem o quê? Uma rigidez mental. Ora, qual é o mecanismo? É querer que as pessoas e as circunstâncias girem em torno de nós, de nossa vontade, do nosso tempo. Não é isso? Quais são os danos, os malefícios? É a incapacidade de ceder, de perdoar, de compreender o estágio evolutivo do outro. Assim, quando o outro, o irmão de caminhada, o esposo, o filho, a filha, seja quem for, peçam distância de nós, nos abandone, não queira mais estar conosco, vamos respeitar, porque eles estão no momento evolutivo e nós estamos em outro. Então, o que é que Jesus nos pede? O que é que os ensinamentos cristãos vêm nos pedir? Compreenda. Você pode até nem aceitar, mas precisa compreender que o outro tem limitações, que o outro também tem vontade própria, que o outro também tem sonhos e desejos que podem e não são os seus. Então vamos estar atentos para a gente não ficar nem melindrado e o que é pior, cair no estágio depressivo, de tristeza. Ora, se sentir magoado, porque não querem estar conosco, porque não pensam como nós pensamos, porque não gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Aí nós já estamos passando para um terreno de irracionalidade. O bom vivente, o bom cristão, ele entende. E se não ama, respeita. E se não gosta, distancia, sem magoar. Então nós vamos ver que existe um outro elemento que ele vai nos causar muito mal. É o desânimo e a culpa. Ora, a culpa é aquele sentimento, eu diria que é aquela emoção que nos deixa lá do passado. Nesses movimentos de culpa e de ressentimento, nós ficamos o quê? Paralisados. Paralisados numa situação que aconteceu há 20, 30 anos, entenderam? E que nos coloca nesse distanciamento da realidade. Então, é preciso estar aqui e agora, consciente de tudo. Nós não estamos dizendo que sejamos perfeitos, maravilhosos, não. Não é por aí. Então, o desânimo e a culpa, cegando Emmanuel, ele nos chama a atenção também, ele nos lembra que a tristeza improdutiva e a culpa paralisante são grandes inimigos. Por quê? Eles nos fazem acreditar que não temos valor ou que o erro passado nos define para sempre. Olha que interessante, não é? A culpa e o desânimo faz com que a gente se identifique com o erro. Mas o que eu fiz no passado não me define. Assim como não define nem definiu vários heróis da atualidade, do passado, do cristianismo, que reconheceram o erro, reconheceram o equívoco mental e retomaram a caminhada. Então é assim que nós precisamos agir. Vamos nos mirar nesses espelhos que venceram, que nos dão lições. Então, qual é o dano do desânimo e da culpa? Eles bloqueiam a nossa capacidade de agir e de servir no bem hoje, né? Então, os maiores adversários da nossa felicidade são aqueles que alimentamos
no próprio peito. Entenderam? No próprio peito. Tire a mágoa do seu coração. Tire o ressentimento e a culpa e diga: eu sou o filho de Deus. Tenho equívocos. E se isso não fez bem a mim nem ao outro, eu vou mudar. E vou mudar para melhor. Mas não é só na ideia, no pensamento, é também nas atitudes. Nós não vamos ficar mais nesse plano etéreo dos conflitos. Nós vamos trazer esses conflitos para a realidade visível. Vamos presentificá-los. É assim que nós amamos os nossos inimigos. Vamos presentificá-los e vamos trabalhar atualizando essa energia malsã, essa má água, que não é uma água boa. Então, não vamos beber de uma água contaminada. Todos os dias nós estamos fazendo isso, então nós vamos ver que as consequências disso tudo vai estar num ponto crítico, que é a falta de vigilância. Quando Jesus nos diz, orai e vigiai, para não cairdes em tentação, Jesus está nos dizer que as tentações estão aonde? Fora de nós? No mundo íntimo. É a nossa sintonia, é a nossa predisposição a certos gostos. Isso é que é tentação, é que está em nós, é que atrai esses inimigos de fora, porque o maior inimigo está dentro, viram? É uma frequência vibratória. E quando nós mudamos essa frequência, nós vamos ver que tudo muda à nossa volta. Tudo muda. Então nós vamos ver que a falta de vigilância, ela nos leva a uma sintonia espiritual. No caso, vamos ver a obsessão. Explicar que os inimigos encarnados só encontram entrada em nossa vida quando encontram eco, ressonância dos nossos inimigos internos. É o que eu acabei de dizer. Então, o processo de perseguição é porque algo em nós está atraindo esses elementos de fora, que são visíveis. Então, algo em nós invisível está atraindo estes visíveis, que nós dizemos que são os inimigos. Não são. Não são. Então, não é por aí. Então, vamos ter muito cuidado com julgamentos e passarmos a nos analisar. Mas diga, meu Deus, o que é dentro em mim está atraindo essa situação? Emmanuel é um desses grandes educadores. Ele diz que nós somos atraídos no dia inteiro por essas situações magnéticas. Olha, ele diz, situações magnéticas. E que precisamos estar atento. Então, levante, ore. Vai sair, ore, mas não precisa orar, fazer uma ladainha. Eleve um pensamento a Deus, se conecte com o divino. Ligue o seu plugue na luz divina, na fonte divina do poder. E saia. E vá para o mundo, e vá para fora. Mas vá com toda essa luz que está em você. Porque você, nós somos luz. E luz e potência que precisa ser atualizada. Então, meus amigos, nós vamos ver que com isso, nós temos que ter uma autossabotagem. Nós nos sabotamos. Como é que esses inimigos disfarçados vão destruir lares, casamentos, amizades, tarefas e trabalhos até mesmo na casa espírita? Vocês já pensaram nisso? Então, porque nós preferimos culpar o outro a domar a nós mesmos. Então, estamos nos auto-sabotando. Muitas vezes nos círculos religiosos, quanta mágoa. Jesus nos chamou a atenção. Calai as vossas dissidências, para que a obra não seja prejudicada. Mas nós continuamos itinerantes no egoísmo, não é isso? Projetando no outro aquilo que está em nós. Projetando no outro. Então, a terapêutica do Cristo, que nos vem sendo anunciada há mais de 2000 anos, meus amigos,
é desarme estes inimigos. Desarme-os. E como é que a gente vai desarmá-los? A gente não vai deixar eles se alimentam. Eles vão definir por falta de alimento. Porque nós não vamos alimentá-los. Então, qual é a terapêutica? O autoexame. Não com base na culpa, mas na honestidade. Seja honesto, diga, o que foi que me gerou aquela discussão? Eu fui responsável por tudo aquilo? Em que foi que eu contribuí? Né? Por aquela atitude do outro que me incomodou tanto? Eu dei brechas para isso? Porque aí a gente vai, não entrando na culpa, a gente vai começando o quê? A desarmar esses instrumentos de força. A gente vai desarmá-los, enfraquecê-los cada vez mais. E não vamos repetir a ação, porque nós somos seres inteligentes. Então, outro item, o cultivo do amor e do serviço. Então, a melhor forma de combater o egoísmo é a caridade em ação. Então, Emmanuel insiste que o trabalho no bem é o melhor remédio para a alma enferma. Sim. Por quê? Você está fazendo favor a alguém? Não. Você vai estar, ou nós vamos estar, ocupando a nossa mente, ocupando o nosso tempo. Já pensou? A mente vazia, já dizem os antigos, é a oficina do diabo. Então vamos ocupar a nossa mente com coisas boas, com trabalhos construtivos, com trabalho de lazer. Não precisa nem se fazer caridade fora, faça dentro de sua casa. Mas esteja sempre trabalhando, sempre fazendo algo de bom, agindo no bem. Porque aí você vai gerar o quê? Você vai gerar efeitos, causas e efeitos. Isto aí é que nós vamos ver, é que onde se encontra a mecânica kármica por trás de tudo isso. Outra coisa é a aceitação construtiva, aceitar as nossas fragilidades, mas a trabalhar para superá-las, entendendo que a evolução é um processo gradual. Jesus não disse que nós deveríamos ser perfeitos, mas ele referendou muito bem como gestor da lei. Você é responsável por aquilo que pratica, por aquilo que pensa, por aquilo que realiza. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, nós estamos aqui diante de uma pedagogia divina. A lei divina é distributiva, meus amigos. Vamos colocar isso em nossas cabecinhas para que a gente possa buscar essa sintonia com Deus. Então, nós vamos ver ainda que esses 3 círculos do conflito são os inimigos ocultos que estão numa camada muito íntima. E quando eles vêm para ser trabalhado, eles vêm em forma de conflito. É assim mesmo. Então, vamos tomar consciência e vamos trabalhar, porque é uma área muito interna. Então, vamos agradecer a Deus quando eles vêm para a periferia, quando eles vêm para a camada física. Os inimigos visíveis residem no lar, na sociedade, são os familiares difíceis, os adversários reencarnados. Olha o perigo da situação. Quantas vezes nós recebemos dentro dos nossos próprios lares inimigos ferozes, inimigos que precisam de um tempo, inimigos que precisam de nossa paciência, porque eles vêm buscar em nós, sobretudo através da lei da reencarnação, aquilo que está em nós. E que nós não aprendemos, e que nós não soubemos doar, é o amor. É o amor, meus amigos. Então, não estamos aqui para pagar nada. Os filhos difíceis vêm nos pedir amor, paciência, tolerância. Isso não significa que não devamos discipliná-los, que não devamos orientá-los com os bons exemplos.
os maridos difíceis, as relações difíceis, as relações tóxicas. Estão ali encontrando em nós uma energia sutil no plano etéreo que precisa ser visibilizada por nós, somente por nós. Não precisa que ninguém saiba, mas que a gente entenda, né? E os inimigos invisíveis, que no caso residem no mundo espiritual, que são chamados de espíritos perseguidores, cobradores do passado. Mas eles vêm cobrar o quê? Se é que eles vêm mesmo cobrar, porque não está na consciência desses espíritos ainda inferiores, porque quem está no ódio, no ressentimento, na cobrança, está no nível de inferioridade moral, não é? Mas nós vamos entender que estão cobrando amor, paciência, tolerância. E não vão definir jamais quem somos, porque somos filhos de Deus, porque estamos aqui para servir, para aprender, para resolver esses nossos conflitos. Conflitos são necessários. Você sai de um e entra em outro, não é? São crises. E a crise é o sinal da mudança, que você precisa mudar, que você não deve insistir em pensamentos, em ações que não lhe trazem nada de bom, nem para você, nem para o outro. Então, nós vamos ver que há uma escala prática do perdão. Qual é a mecânica do perdão? Como nos orienta Jesus? Silêncio e contenção. Diante das dificuldades, diante dos conflitos e dos agressores, silencie. Silencie e realize essa contenção íntima. Então, o primeiro passo é reter a palavra de ódio e sufocar a retaliação física. Olha como é importante. Nós podemos fazer isso, podemos sim, e podemos muito. No segundo momento, nós vamos passar para uma intercessão silenciosa. Diante das dificuldades, interceda silenciosamente. Ore pelos perseguidores, ore pelos ofensores. O que é que vai acontecer? Modifica a sintonia e vai cortar o suprimento de energia negativa. Gente, isso é físico. Isso é físico, isso é ciência da alma. Se nós estamos trabalhando com energias, depois você vai passar para o reconhecimento da lei, que tudo isso está implícito, né? Não vem apenas estanques, em situações estanques. Isso é um conjunto. Você vai entender que a ofensa é instrumento de lapidação e cobrança do próprio passado. Aí eu volto a dizer, passado pode ter sido ontem, pode ter sido agora, 30 minutos antes, né? Vai a ofensa e vem a retaliação? Não. Compreendamos todos nós. Pare, pense, respire 2, 3 vezes. Você vai ver que já modificou a energia. Se recolha em algum lugar e diga, meu Deus, falando da sua consciência. Ligue o GPS divino. O que devo fazer nessas horas? Não seja impetuoso nem intempestivo. E outra coisa, nós vamos ver que o lar, o ambiente do lar, aqui eu vou me dirigir às famílias. Quando nós intentamos fazer e realizar esse trabalho, ainda que com sacrifícios, com limitações, vocês veem que eu não tenho uma tecnologia perfeita, eu estou fazendo arranjos, não é? Estou me esforçando para chegar aos lares, para que o Evangelho, como essa linha de conduta, dentro do lar, que é um laboratório kármico, meus amigos. Ninguém pense que o lar é essas maravilhas todas, não. É laboratório kármico. E nós não estamos falando aqui em castigo, nós estamos falando em karma, ação, reação.
Então, veja bem, a reencarnação de Slavs traz de volta para dentro de casa os inimigos de outras vidas. Podia ser diferente? Não. Então, família não é um simples agrupamento biológico. É uma oficina de trabalho espiritual. Entenderam por que nós estamos aqui nesta noite conversando, trabalhando? Então, nós vamos ver que é uma zona de resgate, não é? É uma porta de tolerância. É o parente problema, é a convivência. E qual é a solução? Aceitação sem cobranças. Pagar a dívida sem reclamar. Do direito. Por isso que nós trabalhamos aqueles primeiros sintomas, o egoísmo, a vaidade, não é isso? Então a gente precisa estar muito, muito bem intencionado, mas sobretudo consciente, porque nós temos todos os dias. Então nós vamos ver que há um sinal de profilaxia, como nós já falamos aqui. Profilaxia e tratamento, que é a oração, que é o culto doméstico, o culto cristão no lar. Nós, durante a pandemia, durante toda a semana, nós fazemos o culto do Evangelho. Agora nós estamos dando mais um tempo para que o vidro corra, mas no momento de crise, de sofrimento, todos os domingos nós estávamos conversando com os amigos, com as famílias. E que diziam que bom que nós já temos domingo para você entrar na nossa casa. E como eu me senti honrada, e como eu me sinto beneficiada, meus amigos, por esse trabalho de evangelho no lar. O culto cristão não precisa ser um ritual doméstico. Se ninguém quiser orar com você, ore e medite uma passagem do evangelho. Nós estamos colocando 3 evangelhos semanais no Instagram, no Facebook e no YouTube, segunda, quarta e sexta. Evangelho puro, para quem quiser, quem não quiser, tudo bem, não tem problema, mas está aí à disposição, porque vem e acorda. Outra terapêutica fluídica, se não puder ir no centro espírita ou numa igreja, pegar uma água benta, ou seja o que for, bote na sua casa a aguinha e vá magnetizar com a oração. Bote uma música, acerene-se nesses instantes. E a caridade constante, não só fora, mas sobretudo dentro do nosso lar. Quantos estão ali nos pedindo socorro, paciência, tolerância. Então, o que nós vamos ver diante do tema de hoje? O paradoxo do inimigo. Temos realmente inimigos de Jesus? Na contabilidade perfeita do universo, nós não temos inimigos. Por isso, perdoe-os. Mas não perdoe uma só vez, 70 vezes, 7 vezes. Isso significa que há uma infinitude. O perdão não comporta medidas. Porque ele é uma atitude interna e o perdão e a misericórdia já vem antes. E não depois dos desastres, depois dos acontecimentos. Então, o inimigo interno, na contabilidade do universo, é o nosso professor. E quando esses inimigos internos, eles se dissolvem, eles desaparecem, não há necessidade mais de cobranças, né? De cobrar a lição, é porque nós já aprendemos a lição. O inimigo no lar é o nosso credor do passado, oferecendo a chance de limparmos nossa ficha kármica. Limpa mesmo. E como tudo fica bonito. E a gente percebe que uma existência é nada. Uma existência é nada, meus amigos. Nada como um dia após o outro. E com os inimigos invisíveis, que são os irmãos desligados, são irmãos doentes, que clamam por retenção, testando nossa sintonia. Viu como eles vêm testar?
a nossa sintonia. E se encontrar em nós um campo energético saudável, tranquilo, vão se beneficiar, não vai precisar de doutrinadores nas casas espíritas, porque os espíritos que nos cercam, eles vão se modificar através dos nossos comportamentos, da nossa frequência vibratória, das ressonâncias, através dos pensamentos e dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, diz Lairado Silva, nessa questão de inimizade, é preciso que o coração sobrepuje o cérebro, porque só o amor redime e reconforta. Aproveita a oportunidade que o Pai lhe oferece, acerte suas contas e seja livre. Como é que vamos acertar nossas contas? É pagando, oferecendo um documento? Não. É fazendo o que é preciso fazer. Meus amigos, é preciso fazer, sobretudo, as pazes com o nosso espelho interior. Então vamos lembrar que Jesus não nos pediu para sermos perfeitos, mas nos convidou ao caminho da perfeição. Quando vencemos um inimigo interno, uma mágoa, um vício, olha aí, um orgulho, o mundo ao nosso redor se pacifica automaticamente. Então, meus amigos, é preciso uma tolerância, sobretudo com essa nossa exigência pessoal, com a nossa mania de perfeição. Lembremos-nos, o outro é filho de Deus, tão falível quanto ele. Vamos deixar passar essa raiva, vamos deixar passar essa intolerância, e deixe que eles caiam em si, como também nós possamos cair em nós, como o bom samaritano, que a energia divina em nós caiu em si e usou de misericórdia. Gratidão, meus amigos, por toda a sua atenção na noite de hoje. Espero que tenha contribuído. E convido a todos esse instante para acompanharmos o pensamento e as reflexões de Adolfo Bezerra de Menezes com a sua mensagem, As Mãos de Jesus. Coloquemos as nossas mãos nas mãos do nosso Mestre. Cristo interno que vibra, que atua, que irradia dentro de cada um de nós. Nesse mundo invisível, mas que automaticamente, como não podemos esconder a luz, ela brilhará inevitavelmente. Paz para todos. Gratidão sempre. As mãos de Jesus. As nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Suportemos as dificuldades e as provações do caminho. Aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança. E sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Bezerra de Menezes. Agradeço, Senhor, o lar que me destes por escola da vida, o alimento que nutre o meu corpo, o ar que respiro, a natureza em festa de amor e beleza, amor e compaixão, amor e compaixão. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.